Bom, algumas notícias aqui, né, para a gente começar o nosso Café com Jeves. Uma informação que a gente traz como uma, entre aspas, novidade, mas não é exatamente uma novidade. Trata-se de o interesse, vontade e possível execução do direito do Atlético de compra do zagueiro Juan Tressolde, tá? O Juan Tressolde que chegou é, sob muita desconfiança, né? Veio com uma fama de zagueiro bichado, chegou lá do Sassuolo, ainda se recuperando de uma cirurgia, ainda se recuperando de lesão, aí demorou quase 2 meses para estrear, aí o torcedor falou, nossa, vendemos o Igor Rabelo e agora nesse momento a gente vai ficar sem zagueiro, porque esse Tressoldi aí ninguém conhece, porque enfim e tal. E o cara aos poucos, ele foi conquistando ali a sua, o seu lugar, né? E então assim, cara, eu vejo que é um jogador que ele merece esse crédito, ele merece essa oportunidade de ser comprado pelo Atlético. Talvez uma valorização. É um zagueiro honesto, não é um zagueiro top de linha, todo mundo sabe disso, mas dentre os zagueiros do Galo hoje, e pensando no Lianco que a gente tem, que é antes da lesão, né? A gente não tem o Lianco depois da lesão para saber se voltou do mesmo nível, se já aconteceu como era antes e tal. Mas pensando no elenco do Atlético, é o melhor zagueiro do elenco hoje, né? Então, tem um ponto dele estar adaptado. Obviamente é brasileiro, mas adaptou a cidade, adaptou ao time, adaptou a cultura. É um jogador que tem um DNA atleticano. E aí eu não tô falando de origens, eu falo de características. É um cara que joga firme, joga sério, se precisar dar bico. É um cara que tem raça, que dá carrinho, certo? Então, um cara que se incomoda com as derrotas. É um cara que consegue fazer gols também quando sobe ao ataque de cabeça. E não só de cabeça, né? Já fez golaço, inclusive, no Campeonato Mineiro também, como atacante. Então, eu acho que por todos esses fatores, eu acho que a situação do Juan Tressoldi, por merecimento, é a aquisição, tá? A gente já vinha ventilando isso, né? Não como uma informação direta, mas quem trouxe nos últimos dias foi meu amigo Lucas Tanaka, e as informações convergiram, tá? A gente conseguiu confirmar a informação, inclusive o próprio Paulo Brax, ele confirmou a informação. O Galo deve comprar o Juan, não confirma valores, mas deve ser algo na casa ali de 3,5 de euros, né? O Juan que hoje no Transfer Market ele está avaliado em 2,5 de euros, mas quando ele chega no Atlético, o passe dele está em 6 milhões de euros. Então, o São Paulo, na época que tentou comprar o jogador, né, teve interesse em comprar o jogador, acabou não comprando porque estava caro, estava um momento de austeridade, acabou voltando para o Sassuolo, né? E nesse momento, o Atlético deve viabilizar a compra desse jogador, tá? Deixa eu até ver aqui quanto que tá dando hoje aqui, 3,5 de euros, deixa eu ver. Mais ou menos 20 milhões, 21 milhões de reais, tá? Então eu acho que, de fato, tá bem pago. O mercado tem inflacionado, não tem tantos nomes aí pra gente analisar no sentido de que a SAF vá trazer jogadores para a posição. Então, assim, não é um reforço, tá, gente? Eu não tô falando que a contratação do Juan é um reforço, porque ele já tá aí, já tá jogando. Não é isso que eu tô falando. Mas, dentre as possibilidades, me parece uma boa a aquisição do seu passe. O Jorge Henrique falando aqui, o Clube Atlético Mineiro acostumou-se com a sua diretoria medíocre a ter atletas medianos para ruim. Essa vai ser a briga, galera, do meio de tabela para baixo. Cara, assim, como eu falei, não é um reforço, é um jogador que já tá aí. Mas dos que já tá aí, é um cara que corresponde, sabe? Não dá pra gente ficar aqui no sonho de Lomônaco, no sonho de jogadores que não vão vir no momento. Pode ter proposta, o jogador pode querer, pode ter acerto verbal, mas na hora de fazer o negócio com o time do cara, se eles não quiserem fazer o negócio nos moldes que o Atlético quer, se a negociação não prosperar, não vai vir. Então, acho que precisa de mais um zagueiro, tá? Até porque, como eu disse, o Juan, ele não é
uma substituição, ele não é uma reposição, não é um reforço, mas é a manutenção do elenco, ok? Então, o Júnior Alonso, que certamente deve partir no meio da temporada, já tem um acordo de cavalheiros com o clube para poder partir, para poder tomar outro rumo e certamente um outro zagueiro deve ser contratado, com certeza, tá? O Fabrício está falando aqui, ó, por merecimento, o Juan será um bom reserva se chegar um melhor que ele. No momento ele é titular, no momento não tem um melhor que ele, né? Mas concordo com você, tá?